seja gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, 2 shows. Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez, vai ser lá. E o baile do tênis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de. E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Loki. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro. Patrocínio Brahma, Volkswagen, Savenhago. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Educadora. Até o dia 31 de agosto, procure um posto de saúde e leve crianças de 1 ano a menores de 5 anos para a vacinação contra sarampo e poliomielite. Todos juntos, podemos manter essas antigas doenças no passado. Procure um posto de saúde e proteja seus filhos. Acesse www.saude.sp.gov.br. Não vacile, vacine. Governo do Estado de São Paulo. A Unimed Limeira sabe que a vida é feita de bons momentos e quer te ajudar a evitar que o cigarro acabe com isso. Se você é cliente Unimed, venha fazer parte do curso gratuito de combate ao tabagismo. Informações e inscrições pelos telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Combater o fumo e buscar mais qualidade de vida. Esse é o plano. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito mais que rádio. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Começou o Baixa Tudo na Casas Bahia. Baixou o preço, baixou a parcela. Vá pra loja, negocie com o vendedor e garanta o melhor negócio. Se você tá querendo um smartphone novo, aproveite porque baixou o preço na Casas Bahia. Tem J2 Prime com tela de 5 polegadas por apenas R$ 599 em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Isso mesmo, só R$ 599 num J2 Prime. Não perca o Baixa Tudo. Baixe também um novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. A campanha de vacinação antirrábica segue em Limeira e neste sábado, dia 25 de agosto, 7 pontos funcionarão das 8 da manhã às 4 da tarde, com exceção do bairro Geada, que atenderá até às 11 da manhã. Até agora foram vacinados em Limeira mais de 9.000 cães e 2.000 gatos, totalizando cerca de 11.000 doses. A vacinação segue até o dia 29 de agosto, com exceção da área rural,
onde a ação ocorrerá de 10 a 21 de setembro. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. A contraindicação é para fêmeas que estão no final da gestação e para animais em tratamento com antibióticos, que poderão ser vacinados posteriormente. No caso de animais bravos, é necessário o uso de focinheira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3441 3548. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Onze 11 horas e 57 minutinhos. O Colóquio, que só tem na Educadora, Colóquio só tem na Educadora, está no ar a partir de agora. Onde? Aqui na Educadora, é claro, só tem na Educadora, o Colóquio. Está no ar na Educadora a partir de agora, num oferecimento da Casa das Torneiras, num oferecimento do Magazine Luiza. Colóquio entre mim e Caio Bortolã, que está de volta. Depois de 2 dias. Ora, Caio Bortolã, como vai você? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo, rapaz, que nos ouve ver. Fui a Brasília, Ivan. Você foi levar o seu abraço ao Temer, a sua solidariedade? Não. Ao presidente mais rejeitado da história desse país? Você foi levar um abraço para ele, se solidarizar a ele? Ainda que as pesquisas mostrem uma pequena evolução, ele de fato é o presidente mais rejeitado da história. Que coisa, não? Mas você não foi lá para falar com o Temer, nem para levar sua solidariedade a ele, não, nem para levar o seu abraço a ele, não é isso? Mas assisti um discurso do presidente Michel Temer. Eu sabia. Na abertura do 28º Congresso de Radiodifusão, uma promoção da ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. E um amigo perguntou ao presidente Michel Temer... E os integrantes da ABERT, pessoas civilizadas que são, não vaiaram o presidente Temer. Não, o presidente não foi vaiado. Não foi vaiado. Pelo contrário, foi aplaudido. Tá vendo só? Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Eu já vi em Brasília. Tá boa a conversa aí? Tá boa a conversa entre os dois? Não, porque se a gente estiver atrapalhando, você levanta, eu também levanto, nós vamos embora, né? Vamos almoçar mais cedo hoje? Nós vamos embora. Então, eu já vi discursos de presidentes da República, só não vi o Fernando Henrique Cardoso, mas da era Lula para cá, nesses congressos que eu participo, da ABERT, eu vi discursos do Lula, vi discursos da Dilma, e é a primeira vez que eu vejo um discurso do Michel Temer na condição de presidente. Já havia visto discursos do Michel Temer na condição de vice-presidente do Brasil. E ele não foi vaiado. Porque se respeita o cargo, procura-se respeitar o cargo, né? Presidente da República. Mas ele é o presidente da República mais rejeitado da história. Sim, mas é aquela coisa da democracia, né? Da democracia, do sistema representativo. Se você respeita o cargo, não é isso? Você não vai achincalhar, avacalhar com o presidente da República, porque você está avacalhando com o cargo
que é o maior da República. Até porque quem estava lá foi até Brasília para discutir as coisas da televisão e do rádio. Sim. E não discutir, por exemplo... política, né? A política do Brasil, partidária, as eleições de 2018. Então, é o que eu sempre digo aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você não deve misturar as coisas nessa hora, né? Se bem que... Você se lembra daquela personagem, salvo engano, do Chico Anísio, que dizia, sou, mas quem não é? Não lembro o nome do personagem. Era aquele bêbado? Era o bêbado, mas também me fugiu o nome agora da personagem do Chico Anísio. Não era o Coalhada, não era o Azambuja. Ele tinha uma namorada, que era a namorada... Ele era casado... A namorada era Biscoito, a Zezé Macedo. Isso. Ele era casado com a Biscoito. A Biscoito era rica, tinha muito dinheiro. E ele era um safado sem vergonha que casou com ela por causa do dinheiro dela. Exatamente. E bêbado, né? Vivia bêbado. E a Biscoito, coitado da Biscoito. A Biscoito tentava tirar daquela bebedeira, mas não tinha jeito. Bacana pra caramba. E ele terminava os quadros com o bordão. Sou, mas quem não é? Exatamente. E a questão, Ivan, é que hoje o que se percebe nas redes sociais, principalmente, é o tempo todo o discurso do ódio. Para qualquer assunto, Ivan. Então, Tavares. Gustavo lembra. Tavares, que é o marido da Biscoito. Tavares. Então, o que se percebe hoje, com relação a qualquer político, de qualquer viés político-ideológico, de qualquer partido, é sempre um discurso raivoso. Nazareno tá falando aqui? Não, Nazareno era uma outra personagem de características semelhantes, mas esse em questão é o Tavares. Diz aqui o Júlio Castro também no Facebook. O bêbado, bebaço que casou com a rica só pra mamar o Tavares era casado com uma mulher feia e muito rica. O Nazareno era casado com uma mulher muito feia e ele era mais mulherengo do que bêbado, né? E o Tavares era o bêbado. Talvez bebesse o alcoólatra, porque fosse infeliz no casamento. Mas enfim, a gente está se remetendo a um passado razoavelmente distante, né? Um quadro dos anos 70, dos anos 80. Mas eu quis só usar o bordão, sou, mas quem não é. Porque, Ivan, eu vi uma postagem dessas que o prefeito de Limeira faz em rede social, patrocinada, anunciando obras de substituição da tubulação. E eu confesso que acho até que a obra não é da prefeitura, e sim da concessionária, da BRK, na região do Anel Viário. Muito bem. Sabidamente, o prefeito de Limeira é um prefeito de pouquíssimas realizações. Ele faz muito pouco. Em termos de obras, então, pouco, quase nada. Apresentou em quase 2 anos de mandato. Qualquer coisa que ele faça, ele grava um vídeo e publica esse vídeo nas redes sociais. Eu também tenho uma dúvida sobre quem é que paga. Você saberia me dizer quem é que paga a produção desses vídeos? Quem é que paga? Quem é que patrocina? Porque as exibições, as publicações são patrocinadas. Quem é que paga esse impulsionamento? Não faço a menor ideia. É o prefeito que tira dinheiro do bolso ou é a prefeitura de Limeira? A regra somos nós, contribuintes, que pagamos. Isso, não é isso? Porque há uma regra, Ivan, da comunicação pública que é a da impessoalidade. Você pode... Inclusive, o Jorge de Freitas, vereador da base do partido do Cabo Daciolo, candidato a deputado agora, fez uma lei que foi aprovada na Câmara impedindo que o município tenha logotipo. Foi incorreta a lei. Eu não concordo, eu acho um absurdo. Você acha que não? Acho um absurdo que em 2018 o município não possa ter logotipo, logomarca. Que o logotipo... Logomarca. Logomarca de governo. Não, da cidade. Não confunda a logomarca do governo com o brasão da cidade. Não, veja bem. De acordo com a lei do Jorge de Freitas, só o brasão da cidade pode ser usado. Eu acho que está correto. Na comunicação pública. Tá, eu acho que não está correto. Eu acho que é anacrônico. Eu acho que está correto. Até... O que não pode ter, você falou da impessoalidade, o que não pode ter no espírito da lei do Mas Jorge isso de já Freitas, não, há muito tempo. Não pode ter a marca do prefeito. No espírito da lei do Jorge de Freitas está dizendo o seguinte, olha aqui, não tem que fazer marca de governo não, use o brasão do município. Não é.
de certa forma é isso, mas marca de governo, Ivan, aqui em Limeira, para as pessoas lembrarem, são as duas mãozinhas do Jurandir Paixão. Você se lembra? Lembro. Das mãozinhas? Lembro. Colocadas mais ou menos assim, ou mais ou menos assim? Para quem está nos ouvindo Teve um e prefeito vendo, que eu não vou lembrar quem foi. é possível ver. Mas as mãozinhas acho que eram mais ou menos nesse sentido. Teve um há prefeito muitos que eu não vou anos. lembrar qual foi agora, me fugiu exatamente qual foi, mas teve um prefeito que usou, uma vez, na sua marca de governo, usou as cores da sua campanha. Vamos dizer que ele tenha feito a campanha com as cores azul e amarelo. Aí ele chegou, vou criar uma marca de governo. Criou uma marca de governo com azul e amarelo. Levaram o caso ao Ministério Público, o Ministério Público abriu um inquérito, encaminhou à Justiça, a Justiça acatou e ele foi condenado. Porque ele estava usando as cores da campanha dele na marca de governo dele. E aí entra naquela questão da impessoalidade que você falou. Bom, o Júlio está dizendo o seguinte aqui. O secretário de Obras anunciou que comprou aduelas de concreto, mas aquelas que tinham no anel viário há vários anos seguem abandonadas ou, ele coloca aqui, aquelas que estavam no anel viário há vários anos... Continuam lá? Parece que continuam abandonadas ou... Bom, tá confuso aqui, Júlio. Aquelas que tinham no anel viário há vários anos abandonadas parece que serão usadas. Bom. É certo. Júlio, é certo. É certo, claro que é. Evidentemente, se aquelas tiverem condição de uso. Sim, né? sim. Faça uma observação para ver se elas têm condições de serem usadas. E aí, se um prefeito anterior comprou a mais, dinheiro público, comprou a mais, ou comprou para usar numa obra, não usou, largou lá, né? Que se use agora. Que se use agora. Tá correto. Agora, como eu não sou técnico, eu não consigo avaliar em que estado estão. Não, aí está essa tubulação. Uma avaliação de um engenheiro, de um técnico. Ao ar livre esse ano. Está em condições de uso, não tem problema nem use. Né? Eu acho certo. Se foi comprado e se não foi usado. Você se lembra que num governo anterior, eu acho até quem gravou esse vídeo foi o Silvio Félix, criticando o Paulo Radiche porque havia um depósito de muitas pedras próximo a... Lembro. Foi usado na campanha isso. Foi usado na campanha, né? Eu lembro. Para uma suposta duplicação do anel viário, e esse tema foi um tema polêmico, porque dizia o Silvio Félix que o Paulo Radiche não estava usando o que já havia sido comprado com dinheiro público e aquelas pedras estavam no local. Por fim, o Paulo Radiche fez aquela obra, né? Ele fez aquela obra da duplicação daquele trecho do anel viário. Criou até uma rotatória ali na frente ali. Na Cônego Manuel Alves. Na Cônego Manuel Alves. Mas, porém, eu ia falando de um assunto, o senhor... Não foi o senhor desviou o assunto. Não fui eu que desviei, tá vendo? O senhor tá conversando comigo e prestando atenção no celular. Aí o cidadão manda uma mensagem pro senhor no celular, desvirtua a sua conversa, o senhor vem falar de mim. É o senhor quem mandou o senhor olhar no celular? Então eu quero voltar ao tema anterior. Quando é eu que uso o celular, ele cai de pau em cima de mim. Agora é minha vez também, né? Na verdade, agora é minha vez. Quando eu uso o celular é para responder as pessoas, como a Silvana, o Leandro, a Selma, o Márcio. Eu sei. Você tem o Felipe Voit, que estão aqui nos assistindo. Se tem alguém errado aqui, sou eu. Quando eu estou falando e o senhor está olhando para a tela do computador, o senhor está lendo notícias do Santos Futebol Clube. Tá bom. Né? Eu estou respondendo aqui a Neide Zorzeto Firens, que está aqui também, cumprimentando as pessoas que estão aqui. Mas eu queria dizer, voltando à primeira parte do comentário, sou, mas quem não é, que o prefeito divulgou um vídeo nas redes sociais. Eu não sei dizer quem é que produziu esse vídeo, se a produção desse vídeo foi paga pelo dinheiro público ou se o prefeito pagou do bolso, e se o impulsionamento desse vídeo foi pago pelo dinheiro público ou se o prefeito pagou do bolso. Eu acho que o prefeito não pagou do bolso. Eu acho que quem paga a divulgação, a produção, a divulgação, o impulsionamento desses vídeos é você, que está nos ouvindo e vendo. E não é só dinheiro isso. Da população que é usado para divulgar vídeos do prefeito. Deixa eu só terminar, Ivan. Não, você pode terminar, mas eu quero acrescentar mais uma coisa. E não é só isso. A estrutura que foi utilizada é a estrutura da comunicação da prefeitura para gravar os vídeos? Acho muito provável também não que pode. Sim. Também não pode. Acho não pode. muito provável. Não pode. A comunicação é pública? É de interesse público? Ou é uma promoção pessoal? Mas a comunicação pública, exatamente, nesse ponto é que eu queria chegar. Não pode se confundir com promoção pessoal. Se a Prefeitura de Limeira
termina uma obra, ou inicia uma obra, ou vai inaugurar uma obra, ela pode informar a população, inclusive porque ela tem de comunicar os atos públicos. Tem de agir dentro da maior transparência e tem de comunicar os atos públicos. O que ela não pode é usar a estrutura dela, que não é dela, é do povo, para promover o senhor prefeito. O senhor prefeito tem de respeitar a regra da impessoalidade, coisa que não está respeitando, coisa que tem que ser observada pelos vereadores, coisa que tem que ser observada pelo Ministério Público. Por que é que uma obra pública tem de ser anunciada pelo prefeito? Ora, quando o prefeito anuncia uma obra pública, seja ela qual for, e ele aparece no vídeo, naturalmente, isso é estratégia nem de marketing, isso é estratégia de propaganda, né? Marketing é uma coisa, propaganda é outra coisa. Quando o prefeito grava um vídeo anunciando uma obra grande ou pequena, seja ela qual for, aquela inauguração, aquele lançamento da obra está imediatamente relacionado ao prefeito. Isso é promoção pessoal do prefeito e não pode, independentemente de ser uma grande conquista para o município ou não. O prefeito tem de dar publicidade, e publicidade é uma coisa, propaganda é outra também. Publicidade não necessariamente é paga. O prefeito tem de dar publicidade aos seus atos, aos atos dele como prefeito do município. Agora, ele não pode usar toda uma estrutura do município para benefício próprio. Isso é vedado. Ele tem de dar publicidade e manter a regra da impessoalidade, coisa que esse prefeito não faz. Mas nem era isso que eu queria dizer, Ivan. Não. Apesar da gravidade desse fato. Apesar da gravidade desse fato. Do prefeito estar incorrendo num erro, para dizer o mínimo. O que eu quero dizer, Ivan, é que eu tenho a curiosidade, eu tenho de me informar, afinal de contas, somos comentaristas e quando vimos aqui, temos de vir com dados, com elementos, para não falar bobagem. Eu tenho visto as reações das publicações que o prefeito faz. Erradamente, ele não tinha que aparecer nas publicações, aparece, ele não respeita a regra da impessoalidade. Ivan, para cada 10 comentários, 7 ou 8 são críticas ao prefeito. Ah, é? Eu confesso para você que eu não tenho tido essa curiosidade de ver o que estão falando lá, não. Eu acho que é prudente acompanhar. Até porque nós, todos os dias, estamos aqui opinando. Então, não é só o Michel Temer, e aqui não vai nenhuma defesa ao Michel Temer, que é mal avaliado. O prefeito de Limeira também é muito mal avaliado. Para usar um português bem claro, o prefeito de Limeira apanha e apanha muito nas redes sociais. E qualquer político tem apanhado, sobretudo às vésperas de uma eleição. Ivan, nós publicamos de segunda-feira para cá, no portal educadora.am, no Facebook da Educadora, repercutimos nos programas da Educadora, nos seus programas, no Educadora Meio-Dia, 3 pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Uma da CNT, do Instituto MDA, outra do IBOP e outra do Datafolha. Eu fiquei impressionado com o número de ataques que nós sofremos, quando eu digo nós, a Educadora sofreu, pelo simples fato de divulgarmos dados de uma pesquisa, Ivan. Eu faço ideia. Ao eleitor do Bolsonaro, não basta que o Bolsonaro apareça em primeiro lugar. Ao eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro tende a aparecer em primeiro lugar com 100% das intenções de voto. E mais ninguém aparecer. Sei. Ora, então a Educadora publica números, a Educadora assina o conteúdo da Agência Estado. Então nós publicamos do Estadão, conteúdo que a Educadora compra do Estadão, nós publicamos no Facebook, nós publicamos no portal, nós repercutimos na programação da Educadora conteúdo do Estado de São Paulo. Informações relativas a uma pesquisa. Você publicou uma pesquisa com o Lula em primeiro lugar, começam as reações. Nos chamam de esquerdistas, nos chamam de comunistas e dizem que a pesquisa, essa é a reação mais comum, é fake news. É o que eu tenho lido por aí, nas redes sociais e no Facebook em particular, quando alguém coloca lá o resultado de uma pesquisa,
Os comentários são nesse sentido. Eu não acredito nisso, a Rede Globo, é a Rede Globo que está fazendo isso, eu não acredito nessas pesquisas, essas pesquisas são falsas, essas pesquisas não sei o quê, barará. Tudo bem que eu vou fazer, né? São todos institutos reconhecidos internacionalmente pela sua capacidade. Pesquisa é um negócio interessante, a gente que é de rádio, a gente é acostumado com pesquisa. Exatamente. A gente é acostumado. As emissoras de radiodifusão fazem pesquisas de audiência regularmente, de opinião pública regularmente. Quando você tem uma pesquisa que é amplamente favorável a você, puxa vida, você fica feliz, você fica contente. Mas quando vem uma pesquisa que aponta algum problema, opa, tem um problema aqui, olha aqui você já não está... Aí você fica jururu, né? Você tem vontade de desqualificar. Exatamente. Vou desqualificar essa pesquisa, vou desqualificar esse instituto. Essa é a maior burrada que você pode fazer na vida. É a tendência do ser humano. É a maior burrada que você pode fazer na vida, desqualificar o instituto. Mas como? O meu amigo ouve. A minha mulher ouve. A minha mãe ouve. Todo mundo ouve, não. Não é todo mundo que ouve. É uma parcela das pessoas que está ouvindo. E as pesquisas mostram isso. Pesquisa é foto, minha gente. Se eu tiro uma foto do Ivan, agora ele está com a mão no queixo. Se depois de 30 segundos eu tiro uma outra foto do Ivan, ele não está mais com a mão no queixo. Eis-me. Nós, do rádio e da televisão, nos acostumamos com as pesquisas e eu vou explicar para vocês uma diferença fundamental que há entre pesquisas de audiência e pesquisas eleitorais. A audiência é hábito. Você provavelmente, a grande maioria das pessoas que nos ouvem agora, nos ouvem e veem, fazem isso há bastante tempo. Por quê? Porque se habituaram a isso. Portanto, mudar a audiência, aumentar a audiência de um programa de televisão ou de rádio, em geral, demora muito mais tempo do que uma mudança de tendência numa pesquisa eleitoral. E por quê? Porque, digamos que a audiência no rádio tenha de ser construída, e na televisão, durante muito tempo, que seja uma corrida, uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros. A pesquisa eleitoral, não, ela reflete números do momento, que podem mudar rapidamente, como numa corrida de 100 metros. A dinâmica de uma pesquisa eleitoral e dos resultados da pesquisa eleitoral é completamente diferente de qualquer outra pesquisa de consumo de mídia ou de hábito de consumo, por exemplo. O que mostram 3 pesquisas numa mesma semana? MDA, Ibope e Datafolha. Mostram Lula, todas elas registradas no TSE. Mostram Lula em primeiro lugar. Aí você me pergunta, o que você acha disso? Eu acho que o Lula, estando preso e pego na ficha limpa, não vai disputar a eleição para presidente da República. Me parece óbvio que o Lula não vá disputar a eleição para presidente da República. Porém, não dá para negar que é uma grande liderança popular. O Lula, considerando-se a margem de erro, tem o dobro do segundo colocado, que é o Bolsonaro. É muita coisa. É muita coisa. É um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno político. Agora, você gosta do Lula, Caio? Não. Você vota no Lula? Não. Você votou no Lula? Não. O Lula deve continuar preso, na sua opinião? Deve cumprir a sua condenação até o fim. E, aliás, deve ser condenado em outras frentes. O Lula deveria estar na pesquisa? Pessoalmente, eu acho que não. Mas a lei manda. Mas a lei manda. A partir do momento que ele tem candidatura registrada. Então, nesse momento, minha gente, menos ódio, menos rancor e mais parcimônia. Não fomos nós, da Educadora, que colocamos o Lula na pesquisa. Segundo lugar, não fomos nós, da Educadora, que colocamos o Lula em primeiro. Qual é o nosso entendimento? Que por tudo que fez o Lula, pelo menos é o meu entendimento, o Ivan tem um entendimento diferente do meu. Por tudo que fez, o Lula deve continuar na cadeia. E continuando na cadeia, eu só conheço o fato do prefeito Nevoeiro, em Rio Claro, que despachou da cadeia. Você conhece algum outro fato de um presidiário presidente do Brasil? Me parece algo fora de cogitação. Teve agora um deputado, né, que ele cumpria a prisão. Como é que chama aquele tipo de prisão que o cara sai para trabalhar e volta
esqueci o nome desse tipo de prisão. Sursi? Não, sursi é uma ferramenta jurídica. Prisão domiciliar? Não é domiciliar. Semiaberto? Ele ia preso para cadeia. Semiaberto. Só ele volta para dormir. Semiaberto. Ele voltava para a cadeia para dormir, saía da cadeia no dia seguinte de manhã cedo e ia para a Câmara. Teve um caso desse de um deputado agora. Mas eu acho que as pessoas não devem se enraivecer com o Lula na pesquisa. A candidatura do Lula não deve prosperar. Por hora, o nome do Lula vai aparecer na pesquisa. E a gente não pode negar a força que esse homem tem junto às camadas mais pobres da população. O que não quer dizer que eu esteja elogiando o Lula. Por favor, entendam isso. Não, mas não adianta você explicar. Não é um elogio ao Lula. Você está perdendo tempo. É só uma constatação. Você está perdendo tempo. É só uma constatação. Você me desculpe, mas você está pregando no deserto. As pessoas não querem saber. Não é possível que eu esteja pregando no deserto. Você está pregando no deserto. As pessoas não querem saber. Eu que é que não quero saber de ataques. Eu é que não quero saber de ataques infundados. Eu não quero saber de ataques feitos por pessoas que leem manchete, mas que não leem a notícia. Isso a mim me incomoda, Ivan. A mim me incomoda. Eu sei, claro que incomoda, mas as pessoas não querem saber. As pessoas estão sentadas em cima das suas convicções e as pessoas não ampliam os horizontes. Esse é o normal. Nós começamos a falar agora há pouco dessa questão da pesquisa em cima desse tom. As pessoas sentam em cima das suas convicções, formam as suas convicções e não são aquela metamorfose ambulante que falou Raul Seixas. Né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Faz alguns dias foi aniversário da morte dele Seixas, agora, né? essa semana. Nós até fizemos uma referência aqui. 29 anos da morte do Raul Seixas. Acho que foi na terça-feira. Do Maluco Beleza. Maluco Beleza. Metamorfose ambulante. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje é isso. As pessoas sentaram em cima formaram convicções, sentaram em cima das suas convicções e não ampliam o seu horizonte. Fecharam ali naquilo ali, pronto, acabou. Então, você vai pregar no deserto aqui. Você vai falar, olha, gente, não é assim, é assado. Não adianta, as pessoas não querem saber. Elas estão firmes nas suas convicções e não vão ampliar os seus horizontes. Ivan, eu não pretendo... e não farei isso, até porque a lei eleitoral não nos permite sugerir em quem você deva votar. Mas tem uma sugestão que eu vou fazer. Passado o mês de outubro, com a definição no primeiro turno, ou no começo do mês de novembro, com a decisão do segundo turno, a vida volta ao normal. O que você não pode é perder um amigo, é perder amizade com algum colega de trabalho, é perder amizade com algum familiar em função do processo político. Você tem todo o direito de pensar como pensa. Você tem todo o direito de defender o candidato que você quiser defender. Agora, isso não pode gerar nenhum tipo de rusga, ataque ou rompimento. Você falou uma coisa interessante agora. Porque o que a gente vê, você falou de ataques de ódio na internet, nas redes sociais. Você falou uma coisa interessante. Nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, tem a tal da linha do tempo, né? Então, em outubro nós teremos eleições, será eleito um candidato à presidência da República, esse candidato à presidência da República vai exercer o seu cargo a partir do ano que vem e tomara a Deus que tudo corra bem, né? Será eleito pelo voto popular e nós fazemos votos de que assuma e que faça um bom governo que beneficia todos nós. Seja quem for. Seja quem for. Homem ou mulher, o ilumine, da esquerda ou da direita, que dê certo. Que Deus o ilumine e que ele consiga encontrar a saída para esse beco, para essa sinuca de bico que nós nos metemos. Mas lá na sua linha do tempo, vai estar registrado todas as bobagens que você falou, as ofensas que você proferiu, xingamentos, os impropérios. Vai estar tudo registrado lá, velho. E aquilo tudo as pessoas vão ter acesso. Acabei de receber fake news. Um vídeo que está circulando no Facebook. Eu tenho alertado algumas pessoas. Eu vou continuar pregando no deserto. É um vídeo que circula com a chamada "é de arrepiar". Por que a Globo não mostrou esse vídeo? Que é uma fala de um deputado dizendo que as eleições com urna eletrônica são fraudadas. São uma fraude. Gente, isso é um absurdo sem tamanho. É um absurdo sem tamanho. É
razão para que nós, brasileiros, nos orgulhemos a eleição com a urna eletrônica. A eleição mais rápida do mundo, com a totalização de votos mais rápida do mundo. Nos Estados Unidos, a maior potência do planeta, a apuração dos votos. Aliás, nos Estados Unidos, Donald Trump ganhou a eleição tendo menos votos do que Hillary Clinton. Dizem que foi fraude. Hillary Clinton perdeu a eleição nos Estados Unidos porque o sistema eleitoral americano é esdrúxulo, tendo mais votos do que o Donald Trump. Dizem que foi fraude. Aliás, a eleição anterior, Bush filho, dizem também que foi fraude. Aliás, tem um documentário aí para quem quiser assistir sobre as eleições do Bush filho. Fraude escandalosa. As pessoas falam de fraude, mas não conseguem provar a fraude, né? No Brasil, sabe quem vai ganhar a eleição para presidente da República? Quem tiver mais votos. Imagine só os eleitores do Bolsonaro, raivosos como são, se no Brasil o sistema eleitoral fosse parecido com o sistema eleitoral americano e o Bolsonaro, tendo mais votos do que um competidor, perdesse a eleição. É igual aquela coisa como nos Estados Unidos. É igual aquela Hillary Clinton teve mais votos que o Donald Trump e perdeu a eleição. É igual aquela frase do futebolista lá que disse que se concentração ganhasse jogo, o campeonato de futebol da casa do Carandiru terminava empatado. Detenção, né? Da casa de detenção terminava empatado, né? Se fosse assim, é fraude, pode fraudar. Mas peraí, se é fraude, pode fraudar, então todo mundo está fraudando? Ganha? Como é que é isso? Então todo mundo pode fraudar. Por que ganha esse ou por que ganha aquele? Segundo o raciocínio pode fraudar, então? Dessa gente... Então era para terminar empatado a eleição, porque todo mundo fraudou, pô. Segundo o raciocínio dessa gente, as eleições do PT foram fraudadas. Só que não foi só o PT que ganhou a eleição nos últimos quase 20 anos. Outros partidos também ganharam. O Lula PSDB perdeu aqui em São Paulo. todas as eleições que disputou até conseguir se eleger. Tá bem, mas eu estou falando da urna eletrônica. Então, mas porque a acusação... Ele também fez eleição com urna eletrônica. Não, o Lula... Fez, sim, senhor. O Lula ganhou a sua primeira eleição em 2002. Eu não tenho certeza se em 2002 já era a urna eletrônica. Já havia a urna eletrônica. A urna eletrônica é um fenômeno dos anos 2000. Olha o raciocínio. Anterior aos anos 2000. Olha o raciocínio do nosso ouvinte, o Rogério Francisco, sobre isso que nós estamos falando. Ele diz aqui: o próprio Bolsonaro sabe que a sua rejeição pode impedi-lo de ganhar a eleição, tanto que ele sempre coloca em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas. Parece que ele até já se esqueceu que ele foi eleito diversas vezes nestas mesmas urnas. Eletrônica, exatamente. Então, quando eu ganho... É um bom exemplo. É o negócio da pesquisa. É o negócio da pesquisa. Quando eu ganho a pesquisa está certa. Quando eu perco, a pesquisa está errada. Quando eu ganho a eleição, a urna é honesta, não tem erro. Quando eu perco, essa eleição foi fraudada. Ivan, que raciocínio é esse? O que fez o Geraldo Alckmin nos últimos quase 30 anos? Geraldo Alckmin é médico. O que ele fez nos últimos quase 30 anos? Foi político. Você concorda? Nos últimos 30 anos, foi. O Geraldo Alckmin não deve ter feito nenhum atendimento nos últimos 30 anos. Sim. Não deve ter mantido o consultório aberto, nem ter feito alguma operação nos últimos 30 anos. O que fez o Bolsonaro nos últimos 30 anos? Foi vereador político. Ou deputado. O que é o Bolsonaro? É um militar da reserva, que o próprio Exército colocou na reserva. Um capitão da reserva do Exército. O que ele fez nos últimos 30 anos, Ivan? Atuou na política. Tanto Alckmin quanto Bolsonaro foram eleitos em eleições que utilizaram a urna eletrônica. Então, se a gente quer acreditar que as eleições, as vitórias do PT foram fraudadas pela urna eletrônica, nós temos de acreditar que todas as outras vitórias de todos os outros candidatos vencedores foram fraudadas. Também foram, né? Só se elege de maneira fraudulenta nesse país. O raciocínio é muito simples. Limeira tinha o Paulo Radiche prefeito. Quem tinha o poder em Limeira? O Paulo Radiche. Se fosse possível fraudar a urna eletrônica, o Paulo Radiche teria perdido a eleição? Não. O Mário Botion teria sido eleito prefeito de Limeira? Fazia parte do poder. O PT tinha o poder no Brasil. Mas, por exemplo, nunca ganhou uma eleição no estado de São Paulo. Por que não? E perdeu eleições em outros cenários e em outros estados. Então, minha gente, essa coisa da urna eletrônica, não espalhe essa bobagem.
Não tem o menor fundamento, não tem a menor lógica. Não espalhe essa bobagem, não perca tempo com isso. O que é muito diferente, Ivan, do trabalho que nós fazemos. Porque tudo que é publicado tem fonte, é checado. E quando a gente publica uma pesquisa, que ainda que a pesquisa coloque o Bolsonaro em primeiro lugar, nós somos atacados pelos eleitores do Bolsonaro. Como se eles não aceitassem nenhuma outra vertente, nenhum outro viés político no Brasil. Ora, há uma parcela grande da população que diz que vai votar no Bolsonaro. Agora, tem uma parcela maior até, que o Bolsonaro tem 20%, 80% dos outros votos não vão para o Bolsonaro. Então, a gente tem de aprender, pelo menos, se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa, nós temos de aprender a entender que é possível gostar de um candidato e ter algum relacionamento com uma pessoa de amizade, familiar, que não goste daquele candidato. E que a imprensa divulga informações, sobretudo nas nossas plataformas digitais. As pessoas têm conceitos equivocados sobre o que é uma eleição dentro de um processo como esse brasileiro nosso, que é o processo democrático, a democracia representativa. Nós elegemos candidatos para nos representar. As pessoas têm conceitos equivocados. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e ela me perguntou em quem que você vai votar. E eu falei, vou votar em tal candidato para presidente da República. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas ele não vai ganhar? Eu falei, e daí? Daí que ele não vai ganhar? Não, você vai perder o voto. Eu falei, não, meu irmão, não vou perder o voto. Eu vou votar num candidato que eu acredito, que eu tenho convicção de que ele deve ser um bom candidato. Eu sei que a chance dele é pequena, ele não deverá ganhar as eleições. Mas e daí? Eu não voto em quem vai ganhar. Eu voto no candidato que eu tenho convicção que vai ser um bom candidato, um bom presidente da República, na minha opinião, pô. Se ele vai ganhar ou não vai ganhar, é outra história. Então, as pessoas acho que tem conceitos equivocados. Por isso que eu falei, as pessoas formam convicções, sentam em cima e não abrem a mente. Não, mas as pessoas podem formar a convicção que quiserem. O que elas não podem é agredir as outras pessoas que pensam diferente. Óbvio. E não podem agredir veículos de comunicação que são sérios e que divulgam fatos. Ivan, eu bloqueei 4 pessoas de terça-feira para cá nas minhas redes sociais e vou bloquear mais. Todo mundo que me ofender, todo mundo que disser mentiras a meu respeito, todo mundo que não souber que o jogo é jogado dessa forma e que você deve respeitar as opiniões em contrário, todo mundo que fizer dessa maneira será bloqueado. E todo mundo que ofender o jornalista, que ofender o jornalismo, que disser bobagens a respeito da educadora, também será banido das redes sociais da educadora, porque não é assim que funciona. Você não vai encontrar no portal, durante a programação, no Facebook da educadora, nenhuma sugestão de voto a nenhum candidato, porque a lei eleitoral não permite e porque nós nunca fizemos isso. Agora, você vai encontrar notícias boas sobre o seu candidato e notícias ruins sobre o seu candidato e vai ter de entender que é assim que funciona. Hoje tem uma notícia ruim para o Geraldo Alckmin, tem a notícia do Henrique Meirelles, que vai colocar do próprio bolso 20 milhões de reais na sua campanha. Não tem só notícia sobre o Bolsonaro, não. Tem todo tipo de notícia. Você tem de aprender a respeitar, gostando ou não. Gostando ou não. Não é seu direito ofender o jornalista. Não é seu direito ofender o trabalho do jornalista, atacar o jornalista ou atacar o jornalismo. Não tem o menor sentido. Você pode votar em quem quiser e fazer campanha de quem quiser. Agora, você deve respeitar as instituições e o jornalismo é uma delas. A Inês faz aqui uma pergunta que é relacionada a essa nossa conversa, o nosso colóquio de hoje aqui. Ela está dizendo o seguinte, por que a pesquisa que a Globo mostrou ontem, ela não mostra o Lula? A Globo pode mostrar apenas os candidatos que ela quer? Aí é que está. A pesquisa tem que ter o nome do Lula, porque o Lula foi registrado como candidato e a lei diz que se você for fazer uma pesquisa eleitoral, você tem que incluir o nome de todos os candidatos registrados. É uma determinação legal. Determinação legal. Você é obrigado. A Globo, quem for fazer o Datafolha, o Ibope, o CNT Census, o instituto de pesquisa que for fazer, a pedido de quem quer que seja,
tem que seguir a legislação eleitoral. A legislação eleitoral diz isso. Se o cara está registrado, você tem que colocar o nome dele na pesquisa. Ah, mas ele está na cadeia. A lei não diz que se ele não está na cadeia, você não pode pôr. A lei diz que você tem que colocar o nome dele. Se ele está na cadeia, não está na cadeia, é outra conversa. Deixa eu fazer uma Aí a Inês pergunta, por que a Globo não mostra o Lula? Porque a Globo não é obrigada a mostrar o Lula. O Lula está preso, o Lula não está fazendo campanha. Mas como ela quer a Globo que não é obrigada. Como ela quer que a Globo A Globo não é obrigada a colocar. Ela quer que a Globo Agora ela é obrigada a colocar o nome dele. Ela quer que a Globo vá até a cadeia lá em Curitiba, até a Polícia Federal lá em Curitiba e mostre o Lula. Isso também não... Ô Inês, isso também não é permitido. Pois isso que eu estou explicando para a Inês por que a coisa funciona assim. Lula é um político preso, Inês. E que não disputará a eleição, mas pelo menos por hora, os institutos são obrigados a incluírem o nome do Lula. Sim. E os veículos de comunicação também são obrigados a divulgarem o nome do Lula. Agora, se você prestar atenção, o que fazem os veículos de comunicação? Os veículos de comunicação não são obrigados a colocá-lo lá no debate. Por quê? Porque ele está preso. Não, ele inclusive pediu à Justiça para participar do debate e o pedido foi dos debates. A Justiça negou. E a Justiça negou. É. Não confundam as coisas. Por que a Justiça negou? Se está certo a Justiça negar, se está errado a Justiça negar, é uma outra discussão. Tem um comparativo aqui novamente do Júlio sobre o Brasil e a Venezuela. Júlio, o Brasil é uma democracia. A Venezuela é uma ditadura. A Venezuela elegeu um presidente militar, Hugo Chávez. E hoje tem um presidente militar, Nicolás Maduro. É uma ditadura travestida de democracia. Não confunda as coisas. O Brasil não é a Venezuela e nem será a Venezuela. O que aconteceu na Venezuela e o que você coloca aqui é meramente especulação. É preciso que se diga que o Brasil é uma república federativa, democrática e que a Venezuela é uma ditadura. O povo quis eleger antes do Nicolás Maduro, o povo quis eleger Hugo Chávez, militar. O militar Hugo Chávez foi levado à condição de presidente da Venezuela nos braços do povo. E aí aconteceu o que todos nós estamos vendo. Não confundamos a ditadura que há travestida de democracia, porque lá tem o voto, apesar de ser uma ditadura da Venezuela, com a democracia do Brasil. Não há comparação. O Brasil também teve uma ditadura militar que acabou e desde então escolhe os seus presidentes. Não vamos confundir as coisas, comprar o peixe que algumas pessoas vendem sem o menor fundamento, né, de que as eleições com urna eletrônica são fraudadas. Não são. Não são. Não foram e não serão. A próxima também não será. O Juscelino diz aqui, Caio, sou o Juscelino do Graminha. Eu concordo com os eleitores do Bolsonaro dizer que as pesquisas de intenção de voto estão erradas porque eu duvido que no final das campanhas ele tenha mais votos que o Geraldo Alckmin. Tá vendo como cada um interpreta, a sua maneira? Cada um interpreta a sua maneira. Mas eu vou dizer mais uma vez, né? Se você faz uma pesquisa de opinião para apurar uma situação que lhe interessa e a pesquisa não lhe é favorável, você desqualificar o instituto em vez de aceitar o resultado, eu acho que você está indo pelo caminho errado, né? Até porque as pesquisas mostram Bolsonaro em primeiro lugar, não é? Sem o Todas Lula. elas. Sem o Lula. Sem o Lula, com o Lula em segundo lugar. Né? Ah, mas e aí... sem o Lula em primeiro lugar. Mas aí quando você diz isso, aí os outros vão dizer assim. Aí que tá. Você vê como não tem como você satisfazer. Por isso que eu falo que você está pregando no deserto. Se você divulga a pesquisa, Bolsonaro em primeiro, sem o Lula, no que está correto o resultado da pesquisa. As pesquisas todas estão mostrando isso. Sem o Lula, Bolsonaro é primeiro. Aí os caras mas tem o negócio da rejeição, mas tem o negócio não sei o quê. Nunca você vai... Ou ele não tem apenas 20%. Nunca você vai conseguir... Você nunca agrada essa gente. Não, você nunca agrada não tem jeito. Você mostra o cara em primeiro na pesquisa, não agrada. Não, ele não tem só 20%, ele tem 150%. As pessoas vão sempre encontrar uma maneira de explicar a sua maneira, né? O mundo não é do jeito que o mundo é, o mundo é do jeito que eu quero que seja. Pronto, acabou. Aí não tem mais jeito, né, amigo? Aí tem um ouvinte dizendo aqui que existem várias provas e que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Apresente uma. Aliás, não apresente a mim. Apresente ao TSE, apresente ao Ministério Público, apresente. Se você tem uma prova contundente
confiável, factível, de que as urnas eletrônicas não têm de ser substituídas pelo anacrônico voto no papel, leve essa informação, porque essa sua informação é preciosa. Olha. Leve essa sua informação ao Tribunal Superior Eleitoral, leve essa sua informação à grande imprensa, leve essa sua informação ao Ministério Público. Né? Porque nós não temos absoluto poder para resolver a questão. Há estudos científicos sérios feitos aqui no Brasil por cientistas da Unicamp, da USP, das mais renomadas universidades brasileiras. Há pesquisas, estudos e trabalhos, aliás, a convite da própria Justiça Eleitoral. Esse pessoal faz estudos a convite da própria Justiça Eleitoral. Há estudos sérios que dizem o seguinte: é possível sim você adulterar o resultado das urnas. É possível. Né? Como é possível você adulterar e você... Agora, esses dias surgiu uma notícia que os russos, mais uma vez hackers russos, invadiram um sistema americano lá, sofreu um ataque por conta de hackers russos. Olha, qualquer sistema de tecnologia de informação, de informática, pode ser invadido, certo? Qualquer um. O das urnas eletrônicas pode? Pode. Há estudos nossos aqui do Brasil, a convite da Justiça Eleitoral, dizendo que é possível, sim, fraudar as urnas eletrônicas. Só que, para que isso ocorra, você precisa... Porque cada urna é um computadorzinho. Elas não funcionam em rede, elas não estão... Você não ataca o servidor central e, ao atacar o servidor central, você invade todos os periféricos. Não funciona assim. Cada urna é um computadorzinho isolado, ele não está em rede. Para você fraudar uma eleição, você precisa ter gente lá de dentro da Justiça Eleitoral fraudando cada urna. Você tem que comprar a Justiça Eleitoral inteira. Para fraudar a eleição. E numa eleição para presidente da República, numa eleição para vereador em Limeira, 50 votos podem fazer a diferença. Sim. Teve candidato a vereador que não. É o caso da Maraísa, que agora assumiu a suplência do Anderson Pereira. Ela não se elegeu vereadora por pouquíssimos votos. Acho até que não chegou a 100 votos. Atente, eu não estou falando de fraude no caso da Maraísa. Eu estou usando a Maraísa como exemplo. Ela não se elegeu por pouquíssimos votos. Meu irmão, Bruno, não se elegeu vereador por 100 e poucos votos. Então, numa eleição menor, seria até possível. Agora, numa eleição para o governo do estado de São Paulo, que são milhões de votos, numa eleição para presidente da República, que são milhões de votos, falar de fraude em urna eleitoral é uma grande asneira. Não, entenda isso. É possível, sim, fraudar, quebrar o código do programa da Justiça Eleitoral já foi quebrado, se eu não me engano, por um cientista aqui da Unicamp. Foi ele que conseguiu quebrar o código. Aí esse cientista vai dizer, agora eu posso fraudar as urnas eletrônicas. Eu quebrei o código do programa. Eu posso fraudar as urnas eletrônicas. Só que, se você não tiver gente lá dentro da Justiça Eleitoral para invadir, para te ajudar a invadir cada uma das urnas, porque cada urna é um computadorzinho. Elas não estão em rede. Você não é um sistema de um banco, por exemplo, que você ataca o servidor central e você, pronto, entrou no servidor central, você está na rede toda do banco. Nós temos 2 minutos para encerrar o colóquio. Então tá bom. Em 2 minutos eu vou fazer 2 propagandas aqui. Vamos lá. 12h43, deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar, não é? A Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, tem vasos sanitários e tem metais em geral. Sabe o que mais que a Casa das Torneiras tem? A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos, solares. A Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem tanquinho cioreta. E a Casa das Torneiras tem válvulas hidra, tem caixas acopladas e reparos em geral. A Casa das Torneiras tem mais. Ela tem as melhores marcas do mercado: Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta. Na Casa das Torneiras você vai encontrar o bloqueador de ar Poupa Max instalado. A Casa das Torneiras instala para você, vai lá na sua casa, coloca lá no seu hidrômetro por apenas R$ 119,00. Você não vai pagar mais por ar que passa pelo seu hidrômetro. Só água, só vai contar a água. A ar não conta mais com o bloqueador de ar Poupa Max instalado aí pela Casa das Torneiras por apenas R$ 119,00. Bloqueador de ar Poupa Max
é um produto legalizado, viu? Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, na Rua Santa Josefa, 336, paralela com a Avenida Piracicaba. E anote aí os telefones da Casa das Torneiras. Tem o 3441-0104. 3441-0104 ou no WhatsApp o 98171-9696. 98171-9696 é Casa das Torneiras. 12h44. Eu tenho mais um minuto para falar do Magazine Luiza, Caio Bortolã. Muito obrigado por você me permitir. No Magazine você Luiza. permitir que eu fale do Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza, rapaz, essa mensagem importante do Magazine Luiza, ele está em reforma, certo? Aí você passa na loja, você vê aquela caçamba lá na porta, você fala assim, está em reforma, não vou entrar. Não, não faça isso, entre, vá fazer as suas compras no Magazine Luiza, mesmo em reforma. A reforma lá da loja do Magazine Luiza é para deixar a loja ainda mais bonita, mais aconchegante, muito mais tranquila, para você fazer as suas compras com todo conforto, com toda a segurança, não é isso? Mas enquanto a loja está em reformas, eles estão fazendo, sabe o que lá dentro? Estão queimando todo o estoque com preços inacreditáveis. Não duvide, não, vá lá conferir, porque você vai encontrar produtos com até 50% de desconto. É para liquidar todo o mostruário da Magazine Luiza, viu? Vá conferir lá. Olha, e você pode fazer as suas compras, você sabe, no Magazine Luiza, à vista, preço ótimo, não tem para ninguém. Magazine Luiza arrebenta, viu? No preço à vista. Ah, mas eu preciso fazer a prazo, eu estou querendo fazer a prestação. Vá lá no Magazine Luiza, faça o cartão Luiza. Se você não tem o cartão Luiza, vá lá que o pessoal faz na hora, você já sai comprando. Pode pagar em vários meses, em suaves prestações, sem juros. Só a Magazine Luiza, viu? Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza. Não precisava nem falar o endereço Magazine Luiza, todo mundo sabe onde é. Atrás da Catedral, não é? Mas é Praça Doutor Luciano Esteves, 245, lá no Centrão de Limeira. Agora eu vou embora, né, Caio Bortolã? Você já deixou eu fazer a propaganda aqui, não é isso? Dos dois programas, não é isso? Fique com Deus, meu amigo. Quinta-feira, até amanhã. A todos, até amanhã. Quiser. Boa tarde, Educadora.